simplificá-la. Acho que é importante a gente ter auxílio de ferramentas tecnológicas que permitem eu ter contatos com o paciente fora do ambiente de contato físico, né, dentro da unidade de atendimento, porque senão os recursos vão ser limitados, é difícil se abraçar toda a população, né? O crescimento de novos médicos que a gente tem observado, então isso é uma oportunidade, e aumento, obviamente a atenção primária é uma oportunidade para aumento da acessibilidade ao sistema de saúde suplementar. Então, acho que isso aqui é uma repetição, é uma evidência do crescimento da curva de novos médicos, que tem uma angulação maior até que o aumento da população, então isso eu acho que é uma oportunidade para nós, do ponto de vista de sensibilização de médicos para trabalhar dentro desse contexto de medicina mais generalista e atenção primária. Vou falar um pouquinho isso no último slide. Acho que nós temos alguns desafios. Eu acho que o modelo ainda, quer dizer, óbvio que a gente tem uma experiência consolidada dentro do sistema de saúde público, mas na saúde suplementar ainda não existe muitas iniciativas, mas ainda falta alguma know-how de operacionalização, apesar de várias iniciativas. Então isso talvez seja um desafio de uniformização, conceitualização e consequentemente operacionalização, para que a gente extrai os resultados mais adequados. Integração nos níveis da cadeia da saúde, eu acho que isso é um desafio. Eu acho que hoje a gente trabalha muito de forma fragmentada, é difícil construir isso. A gente luta contra uma cultura de especialização médica, né? Ou seja, 67% da nossa população médica hoje tem título de especialista. Se você pegar o restante, 30 e pouco, muitos fazem a atenção de especialista, mas não tem título. E a gente tem um desafio aí de, obviamente, eu acho que o Núvio tem muito mais experiência em relação a isso, pode aprofundar nisso, mas a questão de capacitação de profissionais de modo a atender a demanda, né? E aí eu não falo só de médico de família, eu acho que também o clínico em geral, o resgate do generalista, também eu acho que é um desafio, e eu vou trazer isso no último slide também, né, que essa questão da valorização do médico generalista. Eu acho que se servir de uma reflexão, eu acho que a gente tem que, obviamente que os currículos médicos mudaram, né, eles hoje tem uma cadeira de saúde pública, você tem reflexões sobre o sistema de saúde na nossa graduação, mas eu acho que a gente ainda não mudou o mindset das pessoas que estão ali dentro, para que eles possam, eu acho que o médico ainda entra na faculdade em busca de uma especialidade, ou seja, a gente não consegue persuadi-lo para que ele tenha um mindset da importância da figura do generalista. Eu acho que isso é um caminho a ser percorrido, construir isso. Obviamente, a capacitação pós-graduação, pós-residência de medicina de família, né, que eu acho que há um investimento nisso para que a gente possa ter pessoas que já estão dentro desse mindset. E formação generalista de fato. Eu acho que hoje, as próprias residências hoje já estão, quem faz residência de cardiologia já entra para cardiologia, mas com a obrigatoriedade de fazer um ano de clínica médica, por exemplo. Então, ou seja, neurologia do mesmo jeito. A gente não forma pessoas generalistas no primeiro momento. Ele já está fazendo, ele faz o geral para poder servir de base já automática para dentro de uma especialização. Então, acho que talvez tenha algumas distorções na capacitação, principalmente pós-graduação, né, pós-graduação. Eu acho que, obviamente, condições de trabalho, ambiente de trabalho para o médico generalista e atenção primária é uma oportunidade de a gente valorizar ou a gente criar isso, né, um ambiente favorável. Eu acho que ele vai ficar mais integrado dentro do sistema de saúde a partir do momento que a gente engajado dentro do sistema de saúde, a partir do momento que eu criar um sistema que tenha integração, que seja resolutivo, ou seja, com isso eu engajo o médico dentro do processo de construção desse sistema. E, obviamente, a remuneração é parte disso, não só isso, né, nesse processo de valorização do médico generalista. Um pouquinho das reflexões que eu trouxe, a gente acho que depois vai ter a oportunidade de discussão. Bruno, muito obrigado. Vamos lá as coisas aqui, ultimamente vamos discutir. Dúvida? A palavra é sua. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É um tema que eu gosto muito de debater, é um tema que eu vejo como o que vai trazer a sustentabilidade para o nosso sistema de saúde, tanto quando a gente fala no sistema público, quanto quando a gente fala na saúde suplementar. Então a gente tem
Só uma introdução breve sobre a Abrange, né? A Abrange, ela engloba, depois o Reinaldo vai poder falar melhor, né? Mas engloba mais de 130 operadoras e representa mais de 34%, né, do total de beneficiários de planos médicos odontológicos. Começou em 1966 com cuidado primário, né, com pequenas operadoras, pequenos grupos que faziam o cuidado primário também, e depois foi crescendo. Um panorama geral de saúde no Brasil, né? Hoje a gente gasta 9,1% do nosso PIB em saúde, gera 6,5 milhões de empregos, isso representa mais de 6 mil hospitais públicos e privados, mais de 331 mil estabelecimentos de saúde e 1.223 operadoras de plano. Então tem um grande número também de operadoras. Mas quando a gente vai explorar um pouquinho desse gasto, né, a gente vê que o gasto, diferente de outros países que têm sistemas de saúde mais organizados, o Brasil, o gasto privado é maior do que o gasto público. Isso é marcante quando a gente vê o investimento, né, quando a gente fala no investimento em saúde. Então, cada vez, esse número, em vez de melhorar, tem piorado, né? Cada vez o gasto tem sido mais privado e menos público. Isso é um dado bem